sua casa pode estar determinando seu destino neste exato momento? E se eu te dissesse que o Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja, revelou um segredo chocante sobre o crucifixo que a maioria dos fiéis desconhece completamente? Um segredo tão profundo que pode estar impedindo bênçãos de entrarem na sua vida, ou, pelo contrário, abrindo portas para uma proteção espiritual que você jamais imaginou. Milhões de lares têm um crucifixo pendurado, mas quase ninguém sabe que este símbolo sagrado pode estar completamente inativo na sua casa, como uma luz que não ilumina, porque ninguém soube como ligá-la corretamente. E o mais grave, muitas pessoas estão usando o crucifixo de uma forma que pode estar atraindo o oposto do que desejam. O Padre Pio, conhecido por seus estigmas e por sua intensa conexão com o mundo espiritual, alertou repetidamente sobre isso durante sua vida. Ele dizia: "O crucifixo fala, mas poucos sabem escutá-lo." Essa frase, aparentemente simples, esconde uma verdade que pode mudar completamente sua vida espiritual e a proteção da sua família. Você sabia que existe um horário específico do dia em que o poder do crucifixo se intensifica? Um momento exato em que uma simples oração diante dele pode ter o poder de romper barreiras espirituais que estão bloqueando seu caminho há anos? Este é um conhecimento que foi mantido quase em segredo, compartilhado apenas entre aqueles que tinham um contato mais próximo com o Padre Pio. E o mais impressionante, a maneira como você posiciona o crucifixo em sua casa pode determinar se ele está funcionando como um escudo de proteção ou apenas como um objeto decorativo sem poder espiritual algum. Há lugares específicos onde o crucifixo deve ser colocado para formar uma verdadeira barreira contra influências negativas que tentam penetrar em seu lar. Muitas pessoas estão sofrendo neste exato momento com problemas familiares, dificuldades financeiras, doenças persistentes ou conflitos constantes, sem imaginar que a solução poderia estar literalmente pendurada em suas paredes. Mas não está funcionando, porque ninguém lhes ensinou o método correto de ativação espiritual deste símbolo sagrado. O que o Padre Pio revelou sobre o crucifixo vai muito além do que a maioria dos sacerdotes ensina nas igrejas. É um conhecimento profundo que conecta o poder da cruz com momentos específicos do dia, palavras exatas a serem pronunciadas e uma forma de consagração que transforma este símbolo em um verdadeiro canal de graças para a sua vida. Você está pronto para descobrir o que acontece na vida de quem tem uma cruz em casa e sabe usar seu poder verdadeiro? Esta revelação do Padre Pio pode ser exatamente o que você e sua família precisam neste momento tão desafiador que estamos vivendo. Continue assistindo, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente sua conexão com este poderoso símbolo de fé. Antes de revelar este conhecimento poderoso que o Padre Pio compartilhou sobre o crucifixo, quero convidar você a participar ativamente desta revelação. Escreva agora nos comentários a frase "Crucifixo Protetor" para declarar sua intenção de despertar o verdadeiro poder da cruz em sua casa. Ao deixar este comentário, você não está apenas interagindo com este vídeo, mas também manifestando seu desejo sincero de aprender a usar corretamente este símbolo sagrado que pode transformar completamente a energia espiritual do seu lar. É um primeiro passo de fé que demonstra sua abertura para receber esta sabedoria antiga. Agora vamos juntos desvendar o que o Padre Pio realmente ensinou sobre este símbolo sagrado que está presente em tantos lares cristãos, mas cujo poder permanece adormecido para a maioria das pessoas. O crucifixo é, sem dúvida, um dos símbolos mais poderosos da fé cristã, presente em milhões de lares ao redor do mundo. Ele representa muito mais do que um simples objeto decorativo ou uma tradição religiosa. O crucifixo encarna o sacrifício supremo de amor que Jesus fez pela humanidade, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. É um lembrete constante de que, apesar dos desafios e sofrimentos que enfrentamos na vida, a esperança e a redenção estão sempre ao nosso alcance. No entanto, quantas vezes passamos diante dele sem realmente nos determos para refletir sobre seu verdadeiro significado? O Padre Pio de Pietrelcina, canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, foi um dos santos mais extraordinários do século XX. Conhecido por carregar os estigmas de Cristo por 50 anos, ele possuía dons espirituais impressionantes, incluindo o dom da cura, da profecia e da leitura das almas. Durante sua vida, milhares de pessoas testemunharam milagres impressionantes atribuídos à sua intercessão. Padre Pio tinha uma devoção especial ao crucifixo e ensinava que este símbolo sagrado contém um poder transformador que a maioria dos cristãos desconhece completamente. O crucifixo é uma janela para o céu, dizia frequentemente o Padre Pio aos seus seguidores mais próximos. Para ele, isso não era apenas um provérbio bonito, mas uma realidade literal. Segundo seus ensinamentos, o crucifixo, quando utilizado com fé verdadeira e seguindo certas práticas específicas, torna-se um canal tangível através do qual as graças divinas podem fluir diretamente para nossas vidas e nossos lares. Ele costumava dizer: muitas pessoas têm o crucifixo em casa, mas poucas sabem realmente como ativá-lo espiritualmente.
Essa afirmação do Padre Pio revela uma verdade profunda, que vai além do simples ato de pendurar uma cruz na parede. De acordo com ele, existe uma diferença fundamental entre ter um crucifixo como objeto decorativo e ter um crucifixo consagrado e espiritualmente ativo. É como a diferença entre possuir um telefone desligado e um telefone conectado. Ambos parecem iguais, mas apenas um deles pode realmente estabelecer uma comunicação. Durante seus anos de ministério no pequeno convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, o Padre Pio observou inúmeros casos de famílias que enfrentavam problemas persistentes, conflitos inexplicáveis, doenças recorrentes, dificuldades financeiras constantes e até mesmo manifestações espirituais perturbadoras. Ao investigar espiritualmente essas situações, ele frequentemente identificava um padrão. Muitas dessas famílias tinham crucifixos em casa, mas os tratavam como meros objetos, sem compreender ou ativar seu verdadeiro poder protetor. Um caso particular notável ocorreu em 1947, quando uma família de Foggia procurou o Padre Pio após enfrentar uma série de tragédias inexplicáveis. Em menos de um ano, haviam enfrentado a perda de um filho em um acidente, uma doença misteriosa que acometeu outro filho, a falência súbita dos negócios familiares. Após orar por eles, o Padre Pio fez uma pergunta surpreendente. Onde está o crucifixo na entrada da sua casa? A família, confusa, respondeu que tinha um crucifixo, mas que o mantinham guardado em uma gaveta, como recordação de família. O Padre Pio então lhes deu instruções específicas sobre como consagrar aquele crucifixo e onde posicioná-lo em sua casa. 6 meses depois, essa mesma família retornou a San Giovanni Rotondo para agradecer. A saúde do filho havia sido restaurada, novos caminhos profissionais tinham se aberto e a paz havia retornado ao lar. Este é apenas um dos muitos relatos que ilustram o poder transformador do crucifixo quando utilizado conforme os ensinamentos do Padre Pio. Mas o que exatamente o Padre Pio ensinava sobre o crucifixo que fazia tanta diferença? Em primeiro lugar, ele enfatizava que o crucifixo não é um amuleto mágico. Seu poder não reside no objeto físico em si, mas na fé com que o utilizamos e na conexão espiritual que estabelecemos através dele. O crucifixo é uma ponte entre o céu e a terra, dizia ele. Mas uma ponte só funciona quando alguém a atravessa com intenção. Para o Padre Pio, existem 3 elementos fundamentais que transformam um simples crucifixo em um poderoso instrumento de proteção e graça. 1. Consagração. É o processo pelo qual dedicamos espiritualmente o crucifixo, transformando-o de um objeto comum em um símbolo sagrado. 2. Posicionamento estratégico. Refere-se aos lugares específicos da casa onde o crucifixo deve ser colocado para maximizar sua eficácia protetora. 3. Utilização intencional. Envolve a forma como interagimos com o crucifixo em nossa vida diária. O Padre Pio também alertava sobre um erro comum. Muitas pessoas penduram o crucifixo em suas casas, mas depois o ignoram completamente, como se fosse apenas um quadro na parede. O crucifixo é como uma chama, ensinava ele. Se não a alimentamos regularmente com nossa atenção e oração, seu poder protetor diminui gradualmente. Essa é uma das razões pelas quais muitas famílias não experimentam o verdadeiro poder desse símbolo sagrado. Ele está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente em suas vidas. Uma observação fascinante do Padre Pio era sobre como o ambiente espiritual de uma casa mudava completamente quando o crucifixo era consagrado e posicionado corretamente. Ele dizia poder sentir essa mudança imediatamente ao entrar em uma residência onde o crucifixo reina verdadeiramente. As forças negativas não podem permanecer, afirmava com convicção. Para ele, o crucifixo bem utilizado criava um tipo de campo de proteção espiritual que afetava não apenas o ambiente físico, mas também as relações entre os membros da família, sua saúde e, até mesmo, suas oportunidades na vida. Mas por que tantas pessoas desconhecem esses ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo? Em parte porque ele compartilhava seus conhecimentos mais profundos, principalmente durante o sacramento da confissão, ou em conversas particulares com seus filhos espirituais. Muitas dessas instruções foram transmitidas oralmente e preservadas por aqueles que conviveram diretamente com ele. Além disso, na simplicidade de sua fé, o Padre Pio não buscava publicidade para seus ensinamentos. Ele estava mais interessado em ajudar as pessoas a encontrar um caminho genuíno de fé do que em se tornar famoso por suas revelações. Pela primeira vez, estamos reunindo e compartilhando esses conhecimentos preciosos que podem transformar a maneira como você se relaciona com o crucifixo em sua casa. Agora vou revelar exatamente o que o Padre Pio ensinava sobre como consagrar o crucifixo, onde posicioná-lo estrategicamente em sua casa e como utilizá-lo diariamente para acessar seu poder transformador e protetor. Essas práticas simples, mas profundamente poderosas, podem ser o elemento que faltava para desbloquear bênçãos e proteção em sua vida e na vida de sua família. Primeira consagração do crucifixo. De acordo com os ensinamentos do Padre Pio, o primeiro e mais importante aspecto para ativar o poder do crucifixo é a consagração. Um crucifixo não consagrado, por mais bonito que seja, permanece espiritualmente adormecido.
O processo de consagração que o Padre Pio ensinava é surpreendentemente simples, mas deve ser realizado com fé sincera e intenção pura. Instruções. 1. Segure o crucifixo com ambas as mãos, olhando diretamente para ele. 2. Pronuncie essas palavras com fé. Senhor Jesus Cristo, consagro este crucifixo como símbolo de tua presença viva em meu lar. Que ele se torne um canal de tua graça, proteção e bênçãos para todos que habitam esta casa. Amém. O Padre Pio enfatizava que essa consagração deveria ser realizada, idealmente, após a participação na Santa Missa, quando nossa alma está mais aberta às graças divinas. Segundo posicionamento estratégico. O segundo elemento fundamental nos ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo é o posicionamento estratégico. Não se trata apenas de pendurar o crucifixo em qualquer lugar, mas de colocá-lo em posições específicas que maximizam seu poder protetor. Principais locais indicados por Padre Pio. Entrada principal da casa. O crucifixo na porta de entrada é como um guardião espiritual que filtra as energias que entram em seu lar. Ele deve estar visível e à altura dos olhos, para que tanto os moradores quanto os visitantes o vejam ao entrar. Quartos, casal e crianças. Padre Pio explicava que durante o sono, quando nossa consciência está relaxada, ficamos mais vulneráveis espiritualmente. O crucifixo acima da cama, ou em uma parede próxima, atua como escudo protetor. Muitos problemas espirituais começam durante o sono, advertia ele, e o crucifixo é como uma luz que afasta as trevas nesses momentos. Sala de estar ou cozinha, local de reunião da família. Esse crucifixo tem a função de unificar espiritualmente a família e santificar os momentos de convívio. Onde está o crucifixo, ali está Cristo presidindo a família, ensinava o Padre Pio. Ele ajuda a reduzir conflitos, facilita o perdão e fortalece os laços familiares sob a bênção divina. Local de trabalho ou estudo. Surpreendentemente, o Padre Pio também enfatizava a importância de um pequeno crucifixo no ambiente de trabalho ou de estudos. Ele ensinava que esse símbolo oferece proteção em locais carregados de tensão e também nos lembra de agir com integridade e amor cristão. Um pequeno crucifixo discreto na sua mesa de trabalho pode transformar completamente sua experiência profissional e as oportunidades que surgem, aconselhava ele. Terceira utilização intencional diária. O terceiro elemento essencial nos ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo é a utilização intencional diária. Não basta consagrar e posicionar corretamente o crucifixo. É necessário interagir com ele regularmente para manter seu poder ativo. O Padre Pio recomendava 3 momentos específicos do dia para essa interação. Ao despertar pela manhã, às 3 horas da tarde, hora da morte de Jesus. Antes de dormir, a prática matinal é simples. Ao levantar-se, olhe para o crucifixo em seu quarto. Faça uma oração breve e ofereça seu dia a Deus. Qualquer pessoa, independentemente de sua formação teológica ou posição social, pode implementá-los e experimentar seus efeitos transformadores. O que significa para você hoje implementar estes ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo? A resposta é profunda e pode mudar completamente sua vida espiritual e a atmosfera do seu lar. Quando você aplica corretamente essas práticas, o crucifixo deixa de ser um simples objeto pendurado na parede e se torna uma presença viva, um canal de graças e proteção que influencia todos os aspectos da sua existência. Por um momento, quantas dificuldades inexplicáveis você e sua família têm enfrentado? Conflitos que surgem do nada, problemas de saúde persistentes, bloqueios financeiros que parecem não ter solução, noites de sono perturbado, sensação de peso ou opressão em determinados cômodos da casa. Muitas dessas situações podem estar relacionadas à ausência de proteção espiritual adequada em seu lar. O Padre Pio foi claro ao afirmar que uma casa sem a presença ativa do crucifixo é como uma fortaleza com as portas abertas, vulnerável a todo tipo de influência negativa. Ao implementar as práticas de consagração, posicionamento estratégico e utilização diária do crucifixo, você está essencialmente fechando essas portas espirituais e criando um ambiente de paz, harmonia e prosperidade. Inúmeros testemunhos confirmam essa realidade. Uma senhora de Nápoles, após aplicar os ensinamentos do Padre Pio sobre o crucifixo, relatou que os frequentes pesadelos de seu filho de 8 anos desapareceram completamente em apenas 2 semanas. Um homem de negócios de Roma, que enfrentava uma inexplicável sequência de fracassos, viu sua situação financeira transformar-se após posicionar corretamente um crucifixo consagrado em seu escritório. O destino de quem tem uma cruz em casa e a utiliza conforme os ensinamentos do Padre Pio é marcadamente diferente daqueles que ignoram este poderoso símbolo. A diferença não está apenas na proteção contra influências negativas, mas também na atração de bênçãos positivas. O crucifixo, adequadamente consagrado e utilizado, torna-se um ímã para graças divinas, atraindo oportunidades, curas, reconciliações e inspirações que, de outra forma, poderiam passar despercebidas ou bloqueadas.
Mas o Padre Pio também alertava sobre as consequências de negligenciar o poder do crucifixo. Muitas famílias sofrem desnecessariamente, dizia ele, porque têm a chave da proteção em suas paredes, mas não sabem como usá-la. Quando o crucifixo é tratado como mero item decorativo, seu poder permanece inativo. Pior ainda, segundo o Padre Pio, um crucifixo empoeirado e esquecido pode até mesmo tornar-se um testemunho negativo, simbolizando uma fé abandonada e, portanto, criando um vácuo espiritual que pode ser preenchido por energias indesejáveis. O momento para implementar esses ensinamentos é agora. Num mundo cada vez mais conturbado espiritualmente, onde as famílias enfrentam pressões e ataques de todos os lados, o crucifixo corretamente utilizado representa uma âncora de estabilidade. O Padre Pio muitas vezes comparava o crucifixo a um para-raios espiritual, capaz de absorver e neutralizar as influências negativas antes que elas possam afetar a família. Pense em sua casa neste momento. Quantos crucifixos você tem? Onde estão posicionados? Você já os consagrou conforme as orientações aqui compartilhadas? Você interage conscientemente com eles nos momentos-chave do dia? Se a resposta a qualquer dessas perguntas for não, você está perdendo uma oportunidade preciosa de transformação e proteção. O destino de quem tem uma cruz em casa, utilizada segundo os ensinamentos do Padre Pio, é uma vida onde as batalhas espirituais são vencidas mais facilmente, a paz familiar prevalece sobre o caos, as bênçãos fluem mais livremente, a presença divina se manifesta de maneira tangível no cotidiano. Não é uma promessa de ausência de problemas. O próprio Cristo nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas é a garantia de uma fortaleza espiritual que nos permite enfrentar qualquer desafio com fé renovada e proteção divina. O destino de sua família pode mudar a partir de hoje. A escolha está em suas mãos. O conhecimento foi revelado. Agora é o momento de agir e experimentar, por si mesmo, o poder transformador do crucifixo. Se você se impressionou com estes ensinamentos sobre o crucifixo, não deixe de assistir ao nosso vídeo. Padre Pio devolva todo o mal e bruxaria congelando sal. Ensinamentos bíblicos, onde revelamos outra técnica poderosa que o Padre Pio compartilhava apenas com seus discípulos mais próximos para proteger sua casa e devolver toda a negatividade enviada contra você e sua família. É uma prática simples que qualquer pessoa pode realizar em casa, com resultados impressionantes.